A paz do Senhor, querido, seja muito bem-vindo aqui ao canal No Alvo. Você sempre será e sempre é muito bem-vindo aqui. Nós vamos a mais um vídeo e você vai aprender hoje o que a palavra de Deus diz sobre dízimos. Hoje, muitas pessoas têm dúvida a respeito do dízimo. E a dúvida é, será que o dízimo é para o dia de hoje? Será que nós temos que devolver, nós temos que pagar, alguns falam, temos que dar, alguns falam? Será que nós temos essa obrigação? Será que é obrigatório a gente fazer isso? Ou será que não? Isso é coisa da lei. A gente sabe que no Velho Testamento, Malaquias 3:10 fala sobre roubar a Deus e ele especifica ali dízimos, não só dízimos como oferta, mas essa oferta de Malaquias 3:10 é um tema para um próximo vídeo aqui do canal. Aí a maioria das pessoas falam assim, olha, isso é da lei, Da lei de Moisés, está lá na lei. Então nós não temos mais essa obrigatoriedade de devolver o dízimo. Será que é isso que a Bíblia diz? Bora então ler um pouquinho, estudar um pouquinho da palavra. Seja bem-vindo ao canal No Alvo. Não se esquece, compartilha, comenta e se inscreve. Se você está gostando desse assunto e tem dúvidas sobre outros assuntos, deixa aí também no comentário o que você quer aprender e a gente vai trazer aqui para você. Eu sou o Anderson Luiz, já fiz aí 2 vezes curso de teologia, vários outros cursos e agora inclusive ontem iniciei o 3º curso de teologia porque, gente, é muito bom, porque você acha que sabe de tudo, mas você sempre é renovado com mais informação, mais conhecimento. Deus é muito bom, a palavra dele sempre se renova, Deus sempre fala com a gente de maneiras diferentes. Então vamos então ler um pouquinho sobre a questão do dízimo. Como eu já citei, Malaquias 3:10 fala a respeito do dízimo, ele está no Velho Testamento, o último livro aí do Velho Testamento, e fala a respeito de devolver o dízimo, ao Senhor. Aí as pessoas falam, olha, isso não tem a ver com hoje. Mas nós sabemos, e nós vamos provar para você, que o dízimo ele foi entre 400 e 640 anos antes de Moisés, ele já foi devolvido por Abraão. Depois ele também foi devolvido também por Jacó. Então vamos ler isso para a gente entender? Gênesis capítulo 14 diz assim, a partir do versículo 19: E abençoou-o e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Para quem que Abraão estava dando o dízimo de tudo que ele tinha ganhado como despojo de guerra? E aí então veio ao encontro dele Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Versículo 18. Muitos dizem que aqui é uma tipificação, uma cristofania, uma tipificação, é como se fosse o próprio Cristo ali aparecendo para Abraão, Então, nesse contexto aqui, você vê que 400 anos antes da lei, 400 a 640 anos antes da lei de Moisés ser implantada, ser dada por Deus ali no Monte Sinai, havia então a devolução do dízimo. Aí depois, se você pegar Gênesis 28, você vê Jacó fazendo a mesma coisa. Olha só o que diz, 28 a partir do versículo 18 diz: Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Aí muitas pessoas dizem, olha, então ele pôs uma condição. Amado, Jacó saiu com uma mão na frente, uma atrás da casa do pai dele. Ele não tinha nada, então por isso ele falou, se Deus cuidar de mim e Deus me der, de tudo que ele me der, eu vou devolver. Porque ele não tinha nada, ele não falou, olha, eu vou dar o dízimo agora do que eu tenho, porque ele não tinha nada. Então não adianta comparar, falar, olha, é um voto que ele fez, então se Deus fizesse, é uma condição. Ele estava fazendo isso porque ele estava colocando a vida dele nas mãos de Deus. Ele estava se entregando ao Senhor, então ele entregou a vida dele ali para o Senhor, Ele disse, olha, a partir de
que agora ele é o meu Deus. E nesse momento ele disse, agora eu vou começar a praticar então aquilo que eu aprendi com o meu pai, né? Então a partir de hoje, se Deus for comigo, me abençoar, me sustentar nessa situação que eu estou, então eu vou devolver o dízimo. Isso então anos antes, aí mais de 400 anos antes da lei. Eu devolvo o dízimo ao Senhor porque eu entendo quem ele é. Eu devolvo isso para que a obra dele permaneça, continue, para que outras pessoas venham a conhecer Jesus, para que haja divulgação do evangelho. E é isso, entende? Ali não havia sacerdócio, não havia igreja, não havia nada nesse tempo e eles já devolviam o dízimo. Depois Deus ali instituiu através de Moisés, Deus colocou ali como uma ordem, mas antes era com amor. E então, Anderson, como permanece hoje? Amor. Eu faço porque eu amo a Deus. Eu faço porque eu vejo que isso não foi abolido por Jesus. Veja só, a observância dos dízimos nos dias atuais tem sido um assunto muito questionado nas igrejas. Muitas discussões têm se levantado sobre a prática dos dízimos. Abraão, o pai da fé, foi o pioneiro de forma voluntária e liberal, movido pelo Espírito Santo, a devolver o dízimo. Abraão viveu 645 anos antes da lei ser dada a Moisés no Monte Sinai. Então vale a pena ressaltar isso, né? Abraão, ele fez simplesmente por amor, movido por amor pelo Espírito Santo, ele devolveu o dízimo. Agora, o Novo Testamento, ele fala sobre dízimo? Bom, ele fala em Mateus 23, que diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endo e do cominho, mas negligenciando os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Então, Jesus de nenhuma maneira aqui está abolindo o dízimo. Pelo contrário, né? Ele está falando que deve fazer sem omitir as outras coisas, né? Aí depois Lucas 11:42 diz: ai de vocês fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar essas coisas sem deixar de fazer aquelas, novamente, né? Aí Lucas diz: o fariseu, olha só, o fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens ladrões, corruptos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Aí depois você sabe, né, sobre essa oração, Jesus falou que saiu mais justificado publicando, porque aquele estava querendo se aparecer, e não era essa a questão ali. Não importava se ele fazia isso ou se ele devolvia o dízimo. O que importa para Jesus é o coração. Mas Jesus em nenhum momento ali disse que ele estava errado em fazer o que ele fazia, devolver o dízimo, ok? Hebreus 7:4-6 diz: considerem a grandeza deste homem, até mesmo o patriarca, aí falando sobre Melquisedeque, ok? O patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes entre os descendentes de Levi que recebam dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele a quem tinha as promessas. Então nós vemos aqui algumas direções de Deus para a sua vida. A gente tem como regra de fé a palavra. E uma das regras que a gente deve olhar com carinho é a questão da gente fazer com que a obra de Deus permaneça ativa. A obra de Deus, ela precisa de pagar água, de pagar luz, telefone, internet, transmissão, às vezes ao vivo, né? Algumas que tem, e várias outras coisas. E para você, eles pegam o teu dízimo, compram cadeira, água que você toma, papel que você utiliza, né? Coisas que tem dentro da igreja que é para o seu conforto quando você está lá, né? E assim atrai mais pessoas para conhecer a Jesus, e você fazendo o seu ID, né, vai trazer mais pessoas para um local onde ela vai se sentir até confortável. Então, todo o dinheiro arrecadado, ele tem ali um fundamento, tem um objetivo, né? Então, querido, aí eu entendo da seguinte forma, e agora sou eu falando aqui para você. Amado, eu me sinto bem devolvendo aquilo que não me pertence, porque a Bíblia diz que o dízimo
é do Senhor, a primeira parte é dele. Ah, mas está na lei. Pois é, mas eu provei para você que antes da lei já era praticado isso, né? E por amor. E hoje continua sendo por amor. A gente faz, eu faço porque eu quero que a obra do Senhor continue. Amado, eu não tenho por que estar falando isso para você, porque eu não tenho uma igreja que eu lidere. Eu não preciso de dízimos e ofertas de ninguém. Eu preciso apenas da presença de Deus. Mas por que eu dou dízimo, dou oferta, dou a primícia, que depois vai ser um próximo assunto? Porque eu amo a Deus, eu amo ao Senhor, eu amo a obra dele. Eu quero que ela permaneça. Eu quero que mais pessoas tenham condições de conhecer a Deus, que essa palavra seja divulgada e chegue a mais pessoas para libertar elas como Cristo, como o Espírito Santo, como Deus Pai me libertou. Então, através do dízimo que sai da minha mão, da oferta, da primícia, eu faço com que isso continue. Anderson, eu não quero devolver. Não tem problema. Isso só prova que o teu coração está muito mais preso ao dinheiro do que a Deus. Aí a gente entra naquele texto que Deus diz assim, que ninguém pode servir a dois senhores. Então você vê que o teu coração está preso nisso. E isso é Deus na sua vida. Ah, eu não consigo devolver 10%. Você fica com 90%. Mas eu não consigo. Eu tô passando apertado aqui. Eu tô sem condições, só tenho dízimo. Por que o dízimo ainda está na sua mão? Porque o dízimo é a primeira coisa que você deve separar e entregar ao Senhor, para que todo o resto seja abençoado. É exatamente por não abençoar o resto que você está nessa situação, porque os outros 90% seriam abençoados se você entendesse essa verdade. Separa o dízimo, devolve, antes de fazer qualquer outra coisa. Se está na sua mão, você já está sendo negligente com aquilo que não deveria estar na sua mão. Deus só vai te abençoar quando você entender essa verdade. Ah, mas eu só tenho dízimo. Só tem porque você está gastando mais do que ganha, fazendo contas que não deveria fazer, e aí tá pegando o seu dinheiro, não sobra nada, tá gastando com outras coisas que às vezes às vezes é coisas superficiais, não são importantes, e aí agora a desculpa é, eu só tenho isso. Você só tem porque você não devolveu quando deveria ter devolvido. Então é isso, querido. Amado, se você quer viver uma vida e mostrar para Deus que realmente teu coração está nele, pratique, faça isso, devolva, porque tudo que nós temos, tudo que foi criado, tudo que existe na terra tem o toque de Deus, foi ele quem fez, foi ele quem criou. O homem pode ter usado algo, o homem usa o papel para fazer o dinheiro, da árvore que Deus criou, ok? Então tudo tem o toque dele, você só está fazendo voltar a ele aquilo que pertence a ele. Que Deus abençoe, que você tenha aprendido mais um pouco, que tenha sido bom para você, que você entenda. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário. Se tiver alguma outra dúvida que quer que eu faça um outro vídeo, deixa aí no comentário que nós faremos para você. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até um próximo vídeo.